milagre, Deus faz. Mas o esforço de buscar pelo milagre somos nós que temos que fazer. E isso é diariamente. Êxodo 16 vai contar que Deus ele envia o maná. Maná era uma espécie de orvalho que caía sobre a terra e o povo tinha que colher todas as manhãs. A palavra do Senhor vai dizer que junto com o maná o Senhor também enviou uma ordem. Não guardem para amanhã, não juntem, não acumulem. É para vocês saírem e apanharem todos os dias. E o povo teimosamente guardou o maná. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte aquele maná apodreceu e começou a cheirar mal. E aqui eu aprendo duas lições. A primeira coisa, que eles guardaram o maná pelo fato de eles não confiarem no Senhor. Eles não criam que o Senhor providenciaria dia após dia. Eles não estavam entendendo que o Senhor queria ensinar uma lição muito importante, que é a dependência da provisão de Deus, a dependência diária. E a segunda coisa que eu aprendo com esse povo é que eles guardaram o maná porque eles não queriam o esforço de ter que buscar diariamente. Sabe quando Jesus ele vai ensinar os discípulos a orarem, ele usa uma oração modelo e dentro dessa oração tem uma parte que diz assim, o pão nosso de cada dia. Muitas de nós achamos que esse pão nosso de cada dia se refere ao pão, o alimento, aquilo que nós precisamos diariamente para sobreviver. Mas quando o Senhor está dizendo o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, não é só o pão físico, o pão que alimenta a nossa carne, que alimenta o nosso corpo físico. Mas ele está dizendo o pão nosso de cada dia também, referindo a palavra de Deus, a presença de Deus. E essa nós temos que buscar em primeiro lugar. Muitas pessoas acreditam que buscar um dia, orar muito um dia da semana, ir muito à igreja, ler muito a Bíblia, ou seja, acumular os conhecimentos da palavra de Deus, acumular ali o seu momento com Deus, vai fazer com que ela viva ao longo dos demais dias sem precisar buscar, mas não é isso. O que o Senhor está nos ensinando através dessa lição do povo hebreu é que nós devemos entender o esforço da busca. E o Espírito Santo falou comigo assim, filha, o milagre Deus faz. Mas o esforço de buscar pelo milagre somos nós que temos que fazer. E isso é diariamente. Assim como o nosso corpo precisa de alimento diário para sobreviver, o nosso espírito precisa da palavra de Deus, da presença de Deus para existir. Porque manhã? Manhã fala de primícia. Manhã fala do primeiro horário do dia. Nós temos que entregar ao Senhor. Todos os dias quando você acorda, qual é a sua primeira atitude? É dobrar o seu joelho a orar ou é já começar os seus afazeres igual uma louca? Então hoje o Senhor está nos ensinando, dê a primícia a Ele. A vida com Deus não é vida de facilidade. Vida com Deus é vida de esforço diário. Vida com Deus não se acumula para ir viver do resto, não. Eu sei que não é palavra fácil de se ouvir, mas é o que Deus quer falar conosco hoje. Então, dorme aí com esse barulho.